de Jesus Cristo. Bom, boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, né? Hoje e sempre. Então, quem está aqui hoje pela primeira vez? Como é seu nome? Ivana, seja bem-vinda, viu, Ivana, à nossa casa. Marcelo também, sejam bem-vindos, viu, à nossa casa. Nossas reuniões é sempre às quintas-feiras, às 18 horas. Né? Nosso grupo é o grupo Eurípides Bassanufo, Recanto da Prece, e nós temos aqui também, na nossa casa, uma obra social chamada Casa de Maria Clara, onde nós ficamos com crianças que já estejam na escola, no contraturno do seu horário escolar. Ou seja, quem estuda pela manhã, fica aqui à tarde. Quem estuda à tarde, fica pela manhã. Né? Eles fazem as refeições aqui conosco e aprendem os valores de uma forma lúdica, né? Através de jogos, de brincadeiras. Então, quem quiser também, estão todos convidados, tá bom? De 8h30 até 4h30, as nossas crianças estão aqui. Quem estiver interessado a conhecer melhor a nossa casa, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos, então, fazer uma leitura. Murmurações. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quando estiverem nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseverem os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e vamos fazer a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, e a todos esses nossos amigos espirituais que com certeza já se encontram aqui em nossa casa, nos preparando para que possamos entender esse Evangelho de Jesus da melhor forma possível, para que possam parar e proteger o nosso irmão que irá nos ajudar
fazendo as reflexões sobre o Evangelho. Vamos agradecer por tudo que temos, pelo que somos, e pedir força, fé, coragem, para que possamos continuar na nossa jornada. Como a leitura nos falou, sem murmurações, confiantes de que Deus, nosso Pai, está sempre conosco e que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso aprendizado. Então, rogamos, Pai querido, que nos abençoe, que nos ampare, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Está subindo? Olha, o nosso palestrante está subindo. Nós temos aqui o regra de hoje e ele está me dando essa informação. Então, deixa eu fazer um pedido para todos vocês. Olha só, desde que nós entramos aqui na nossa casa, nós já estamos em trabalho. A espiritualidade já está trabalhando cada um de nós. Então, vamos contribuir não usando o celular. Por favor, vamos desligar os celulares, porque isso atrapalha bastante a concentração de todos nós e também os trabalhos da espiritualidade. Então, por favor, quem estiver com o celular ligado, queiram desligar, tá bom? Uma outra coisa que eu vou falar, enquanto o Sérgio não sobe, é a respeito de um outro trabalho que tem aqui na nossa casa, que se chama Atendimento Fraterno, que acontece às quintas-feiras, antes da nossa reunião, geralmente de 7h30 até 8h. Então, quem tiver algum interesse, de saber sobre a nossa casa, ou quiser mesmo falar um pouco de si, mais em particular, é só procurar lá no quadro de avisos, tá? Tem lá o nome da equipe, tudo direitinho. E sempre nós temos ali na recepção uma pessoa que cumprimenta as pessoas ao entrar. Podem também perguntar para elas quem é o trabalhador da casa que está na escala e ele encaminha, tá bom? Então o Sérgio já chegou, vamos passar a palavra para ele. Boa noite, Sérgio, deixa bem. Gente, boa noite a todos. Desculpem aí o atrasozinho, é que tá difícil parar o carro aí na porta. O tema do nosso estudo de hoje é Bem-aventurados os aflitos. O que a gente vai procurar na noite de hoje é refletir um pouco sobre a causa das aflições, como proceder diante delas, o que elas representam, na verdade, para nós. Na verdade, ninguém gosta de sofrer, mas no mundo que a gente vive, isso é inevitável. Na verdade, viemos aqui para isso. Antes da gente começar realmente a fazer o estudo do capítulo 5 do Evangelho, a gente podia ter uma reflexão, Na verdade, eu me questiono muito se o sofrimento ele é realmente necessário. O que seria o sofrimento? Seriam as atribulações ou a forma como nós encaramos as atribulações? Uma mesma situação para duas pessoas pode gerar numa um sofrimento enorme e na outra uma simples perturbação. As provas, as atribulações, as dificuldades da vida, elas são necessárias. Mas o sofrimento que nós damos a ela depende de nós. Cabe a nós sofrer mais ou menos diante dessas dificuldades. Então, olha só. As aflições. Primeiro, o que seriam essas aflições e por que elas existem, Por que a gente vê uma pessoa sofrendo tanto e outras com uma vida tão organizada, tão confortável, tão plena de prazeres, e felicidades?
pergunta é: que Deus é esse que trata seus filhos de forma diferente? Que dá a uns uma dificuldade enorme para vencer as etapas da vida e a outros preenche de facilidades. Como é que a gente vai entender que esse Deus é um pai, é um Deus bom e ele trata seus filhos de maneira tão diferente? Para quem entende a doutrina espírita, isso não tem a menor dificuldade de ser compreendida, uma vez que a gente sabe que nem todos nós estamos no mesmo grau de evolução e que a nossa vida não se resume simplesmente a esse intervalo de tempo entre o nascimento e a morte ou desencarne. Tudo que nós passamos faz parte de um projeto muito maior. Uns estão passando por etapas hoje, que outros já passaram e que outros virão a passar posteriormente. Uns se demorarão mais nelas, outros menos, mas todos passarão por essas situações. É importante para nós, espíritos, na nossa evolução, vivenciar os efeitos do mal, tá? E os efeitos do bem, para que nós tenhamos a noção exata do que devemos praticar. Por que não praticar o mal se não temos a menor noção dos resultados que ele produz? Como ter a dimensão exata das consequências de um ato maléfico se nós não passarmos pelas suas consequências? Por que não praticar uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que ela pode provocar? Então a passagem, a vivência dos problemas causados pelas atitudes não adequadas é importante para que nós possamos não ter essas atitudes durante a nossa vida. As causas das aflições que a gente passa nessa vida tem duas procedências, né? A primeira delas, essas causas podem ser causas atuais, da nossa vida atual, né? Muitas vezes passamos por situações de penúria nessa vida e que é muito fácil identificar suas causas. Basta olharmos um mês antes, um ano antes, 2 anos antes. A nossa vida desregrada pode provocar diversas aflições, né? Uma vida fora da lei pode gerar a clausura para determinados cidadãos. Pode gerar a privação da liberdade, que é um sofrimento extremamente difícil de ser suportado. Mas se formos ver o que provocamos algum tempo atrás, teremos aí a causa desse sofrimento. Sofrimento por problemas de saúde. Muitas vezes, problemas de saúde, suas causas são encontradas facilmente alguns anos atrás, com uma vida desregrada, né? Com a falta de cuidado com o nosso corpo, né? Com a falta de atenção para a necessidade de mantermos um corpo são. Entre outras, né? O sofrimento por ter um filho que não nos atende, que não nos respeita, que nos provoca excesso de sofrimento e preocupação. Se formos buscar muitas vezes, o nosso desleixo com a sua educação é a causa para essa revolta, para toda essa manifestação contrária à nossa vontade. Então, as nossas atitudes durante a nossa vida podem muitas vezes causar essas aflições que nós temos que enfrentar durante a vida. É importante lembrar que nós não viemos aqui para isso. Essas causas são causas provocadas pelo nosso livre-arbítrio. O nosso caminhar errado nos leva a passar por essas privações, por essas situações de sofrimento. É muito importante, né, lembrarmos que às vezes não precisamos ir muito longe para procurar as causas do nosso sofrimento. E muitas vezes é nessa causa que encontramos a solução para eles, né? Mas infelizmente
Isso não justifica, por exemplo, uma criança que nasce com uma doença grave. Essa criança não se alimentou mal porque quis, essa criança não passou noites em claro, em orgias e tudo mais. Ela simplesmente nasceu com esse problema físico. De onde vêm essas causas? Nós espíritas entendemos que a pluralidade das existências é a única forma de justificar tal situação. As causas anteriores, na verdade, são parte de um processo evolutivo pelo qual nós passamos. Elas vêm de outras vidas. Tá? Elas vêm de situações que nós tivemos no passado e que precisamos resgatar hoje em dia. A gente pode dividir essas aflições e as causas dessas aflições em 3 partes, em 3 formas. A primeira delas são as expiações. O que são as expiações? As expiações são aquelas situações que nos obrigam a passar por um sofrimento em função de um comportamento adquirido em vidas passadas. Ou seja, se pratiquei o mal, se causei o sofrimento de outras pessoas numa vida, Deus nos dá a oportunidade de ver de ter a noção exata do que esse sofrimento é para aqueles que por nós foram subjugados. É importante para nós, tá, que nós tenhamos a noção exata do sofrimento que nós causamos, para que possamos não voltar a fazê-lo. É muito importante entendermos que as expiações, elas são necessárias para o nosso crescimento, necessárias para a nossa evolução, necessárias para o nosso progresso. O nosso objetivo inicial, quando nós fomos criados, é para sermos perfeitos. É para conseguirmos vencer todo o mal existente dentro de nós e chegarmos ao bem. A capacidade de não mais nos afligirmos com a presença do mal. Podermos ser unicamente bons. Então, a evolução, ela passa pelo conhecimento dessas tribulações, dessas dificuldades que nós produzimos no nosso irmão, para que nós possamos não mais cairmos nesses problemas. Temos também as provas. Provas essas que não vêm tanto com o espírito de correção, mas de progresso mesmo. Quando fazemos o nosso planejamento para uma nova encarnação, para uma nova vida corpórea, pedimos aos nossos amigos espirituais que programem na nossa vida situações de dificuldades, situações muitas vezes de sofrimento, para que possamos viver essas dificuldades antes de termos que passar por elas como uma punição, como um resgate. Às vezes pedimos para passar por uma vida de privações materiais, para que possamos ter a verdadeira ideia da necessidade de praticar o bem, para termos a ideia do que passa um irmão quando não é assistido, quando não tem o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Então, a maioria de nós aqui, com certeza, já teve nas suas vidas anteriores situações de penúria, de pobreza, de miséria, às vezes extrema. Infelizmente, muitos de nós ainda não assimilou isso direitinho, né? Provavelmente iremos pedir em outras encarnações para voltarmos a passar por essa situação para podermos aprender. A riqueza, por mais que todos possam pensar que a riqueza é um prêmio, a riqueza é uma prova dificílima de ser vencida. Os bens materiais que nos são colocados na mão na vida terrestre devem ser muito bem destinados ao progresso, não só nosso, mas de toda a humanidade. A falência nesse tipo de trabalho, nesse tipo de prova,
é extremamente frustrante para o espírito. Tá? É muito difícil você conseguir passar por essa prova. A prova da riqueza talvez seja uma das provas mais difíceis que a gente tem. É muito difícil, realmente, você, de posse dos bens materiais, numa vida extremamente ligada ao mundo material, abrir mão deles com o propósito maior de atender ao próximo. Não é pegar o dinheiro e sair distribuindo para todo mundo. É dar destino útil a ele. É fazer com que esse dinheiro possa gerar trabalho, dignidade. Tá? Não é fazer do seu dinheiro uma fonte de esmolas. É fazer uma fonte de produção. Uma fonte de real progresso dos seus irmãos. Essas provas, elas podem aparecer de várias formas, né? Podem ser provas materiais, podem ser provas morais, né? Um homem que no mundo material passa por uma situação em que ele tenha grande poder, é uma prova talvez muito difícil de ser vencida. Se você quer conhecer um homem, dê a ele poder. O poder de comandar, de subjugar o próximo é muito difícil. É uma prova dificílima. O sofrimento que ele terá em outras vidas, se ele falhar nesse tipo de atitude, é uma coisa inevitável. Daí vem as provas e vem também as expiações. Se a gente for pensar num outro tipo de sofrimento mais voluntário, temos espíritos que, na verdade, já passaram por quase tudo que deveriam ter passado. São espíritos em que o mal praticamente não atinge. Mas, mesmo assim, eles fazem questão de vir a encarnar em situações precárias, em situações de provação. Nesse caso, esse sofrimento, que geralmente, né, quase sempre, é tido como uma coisa natural, uma coisa suave, é através de uma missão. Os espíritos missionários passam na Terra por situações de penúria, muitas vezes que nós não suportaríamos, sem se queixar nem um pouco. Apenas agradecem a Deus a oportunidade de servir de exemplo. Né? E aí a gente pergunta, né? O capítulo 5 é um capítulo muito grande. Eu, quando preparei para vocês, eu procurei dar uma encurtadazinha em algumas coisas, porque ele é um capítulo bem longo, né? Então eu destaquei alguns tópicos para a gente poder dar uma analisada. Que motivos nós teríamos para essa resignação? Ou seja, como e por que suportar os sofrimentos? Bem, a gente tem instrução dos espíritos, né, que a melhor forma de você suportar os sofrimentos é com fé. Com fé que o Pai não quer para nós o que não seja bom. Que Ele sempre vai querer para nós o que há de melhor. A certeza de que, mesmo as expiações que correspondem, eu entendo, entre aspas, apesar do Evangelho colocar sempre como castigo, eu entendo isso como uma correção, né? Mesmo que as expiações correspondam às correções, eu entendo que isto, com certeza, é o que é necessário para a nossa evolução e para o nosso bem posterior. É muito importante entendermos, né, que suportar um sofrimento com fé de que isso é passageiro, com fé de que isso é suportável, com fé de que não só para nós esse sofrimento está sendo útil, mas para todos aqueles que percebem como nós conseguimos suportá-lo. O exemplo que a gente tem quando vê alguém que sofre, tá? Não se lamentar do sofrimento, buscar de alguma forma tornar esse sofrimento menos doloroso, né? Não trazer ao próximo
a consequência desse sofrimento, né? Como, por exemplo, um chefe de família que passa por uma situação de sofrimento e desespera-se e acaba tornando esse sofrimento parte integrante de toda a sua família, né? Dos amigos, né? A pessoa faz questão de dizer para todo mundo: eu estou sofrendo muito, eu estou sofrendo muito. E aí aqueles que gostam de nós acabam sofrendo também conosco, né? Esse tipo de atitude, né, não é a atitude de quem acredita realmente que o Pai está sempre olhando por nós. E que isto, muitas vezes, foi pedido por nós mesmos. Nós mesmos pedimos para passar por isso, né? O sofrimento ele deve ser suportado com fé. Mas como assim? Com a certeza de que ele tem um fim. Um fim de duas maneiras. Um fim porque ele termina. E um fim porque ele tem um objetivo. Ele tem uma razão, né? Nenhum sofrimento pelo qual passamos é em vão. Ele vai nos trazer crescimento espiritual, vai nos trazer conhecimento, né, de causa daquilo que podemos fazer de mal para os outros, e vai nos trazer fé. Quanto mais sofrermos com resignação, mais vamos acreditar realmente que o Pai está sempre nos amparando. O capítulo 5 aborda duas coisas que são o ápice desse sofrimento. A primeira é o suicídio. E aí a gente tem 3 perguntas. Quais seriam as causas de um suicídio? Como evitar esse tipo de atitude? E quais seriam as consequências reais desse tipo de atitude? Quando a gente fala do suicídio, né, a gente tem, na verdade, 2 tipos de suicídio. O suicídio voluntário e o suicídio involuntário. Aquele que você comete em momentos de perda de consciência, né? Muitas vezes você perde a razão, perde a noção das coisas e aí priva-se da sua vida, né, sem ter a real consciência do que está fazendo. Esse a gente não vai abordar. Esse tipo de coisa acontece programadamente na maioria das vezes, né? E na verdade Deus interrompe isso aí, a vida, através de um ato involuntário, né? Não para ele, mas para o suicida. Mas na maioria das vezes o suicida ele põe fim à vida dele simplesmente porque ele acha que terminando com a vida ele termina com as suas aflições. Ou seja, ele acredita que as aflições duram enquanto durar a vida. Que na hora que ele puser fim a essa vida material, o sofrimento encerra-se tudo. Isso é muito comum, né, para as pessoas que não acreditam que a vida não se resume à vida material. Quem acredita na vida espiritual não pode dizer que cometeu um suicídio, pensando que ia pôr fim ao sofrimento, né? O sofrimento, ele é parte de um processo, não é, né, simplesmente a razão de uma existência. A gente tem, nas doutrinas materialistas, uma causa muito forte, né, vamos dizer assim, um estímulo muito grande a esse tipo de atitude. É uma coisa muito preocupante. Quando você acredita realmente que quando a vida termina, tudo termina, se você nessa vida não tem nada que te agrade, você simplesmente termina com ela. É uma razão muito simples, né? É simples como 2 mais 2 igual a 4, né? Mas se você tiver a noção exata de que a vida continua, de que essas atribulações que você passa hoje, se você puser fim à sua vida, elas voltarão numa vida próxima, tá? E que mais do que isso, o seu sentimento de frustração entre essas 2 vidas, tá? O seu sofrimento por não ter podido dar continuidade ao seu trabalho vai ser tão grande que muitas vezes
a espiritualidade não permite nem que a consciência se torne presente entre uma encarnação e outra. Alguns suicidas reencarnam praticamente imediatamente para que não tenham um sofrimento tão grande, né? Há relatos de espíritos que desencarnaram pelo suicídio, de que o sofrimento pós-suicídio é muito maior do que qualquer tipo de sofrimento tido antes da atitude, né? A melhor maneira de evitar o suicídio é ter realmente fé e certeza de que a vida continua. A certeza de que o fim da vida material não é o fim do sofrimento é a melhor maneira de você evitar um suicídio, né? Uma pessoa com tendências suicidas, ela precisa simplesmente ser conscientizada de que isso não é a solução para tudo. Na hora que ela acreditar nisso, ela não vai cometer o suicídio. Eu não cometeria um suicídio e acredito que nenhum de nós aqui o faria. Sabemos a consequência disso aí, né? A loucura, muitas vezes, nada mais é do que uma fuga da realidade. A fuga do sofrimento, muitas vezes, leva à loucura. O espírito, muitas vezes, né, não conseguindo administrar o sofrimento para o qual ele se programou, acrescido de outros sofrimentos que na vida atual ele produziu, ele não consegue administrar esse tipo de sofrimento. Ele não consegue administrar a intensidade desse turbilhão de acontecimentos na sua vida. E aí, ele foge da realidade. Ele começa a não tomar conhecimento do sofrimento e nem de mais nada, né? A loucura, ela tem muitas causas, mas uma delas é a fuga da consciência das atribulações que temos na vida. Os Espíritos nos trazem algumas instruções nesse capítulo de como proceder e do que acontece, na verdade, com as atribulações. Bem e mal sofrer. Lacordaire, no meio, né, da sua mensagem para Allan Kardec, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Quando Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, na verdade, ele queria que nós tivéssemos essa conduta, que nós vencêssemos as aflições com fé, com firmeza, com perseverança, reconhecendo que isso é a vontade do Pai. Os Espíritos nos trazem as mensagens do que eles passaram, as mensagens que trazem a experiência vivida em outras vidas. Como eu já tinha dito, a gente pode passar pelas provações se lamentando, né, fingindo que elas não existem, ou a gente pode encará-las de frente, procurando tirar dela o máximo de conhecimento, o máximo de proveito, para que não venhamos a produzir no nosso irmão sofrimento semelhante. Para que possamos ter a real ideia da necessidade da evolução, né? É muito importante sabermos dar forma a esse sofrimento, entendermos que isso faz parte. A lamentação não leva a nada, né? Maldizer, né, o sofrimento não leva a nada, não vai mudar. Quem é que aqui, quando sentia uma dor, melhorou pelo simples fato de reclamar que estava doendo? Vou vender esse remédio na farmácia, vou ficar rico. Reclame 10 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Pronto, passou a dor. Resolve, gente? Não resolve. Quem aqui conseguiu se curar de um problema financeiro simplesmente lamentando? Eu hoje não tenho dinheiro para comprar
o meu almoço. Então eu vou reclamar de 8 a meio-dia, quando for meio-dia, meu almoço vai estar na mesa. Vai adiantar isso? Nós sabemos que não adianta. Tá? O sofrimento não é resolvido com a lamentação. O que precisamos fazer é sim, né, minimizar o efeito dele sobre nós e buscarmos formas de, apesar dele, continuarmos vivendo. De, apesar do sofrimento, darmos continuidade à nossa vida, ao nosso progresso. Buscarmos outras coisas boas que possam apagar esse sofrimento. O esquecimento do sofrimento, ele se torna relativamente fácil se ocuparmos a nossa cabeça com o bem. A prece é muito útil. Ela traz para perto de nós espíritos amigos que vão resolver o nosso problema? Não, mas vão nos ajudar a suportar essa passagem. Os espíritos amigos não vão resolver os nossos problemas. Se você reza para que o problema acabe, não adianta. Você precisa rezar para que você tenha a capacidade de suportá-lo. E aí sim ele vai se tornar menor. Você não precisa diminuir o seu problema. Você precisa mostrar a ele que você é capaz de vencê-lo. Né? Existe uma frase, né, muito interessante. Eu me lembrei dela agora, nem tinha pensado antes, mas me lembrei dela agora. Né? Não diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Mostre para eles, para os seus problemas, que você é maior do que eles. Que Deus que te atende é muito maior do que qualquer empecilho que possa ser colocado no seu caminho. O mal e o remédio. Santo Agostinho nos disse, né, que ditosos são os que sofrem e choram, alegres estejam as suas almas. E comi ali um pedacinho, né, não deixei espaço. Porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Na verdade, nós sabemos que quando chegarmos na espiritualidade, depois de desencarnarmos, quando formos prestar contas do que fizemos nessa vida, além de mostrar os bens que fizemos, né, além de mostrarmos aquilo que podemos produzir em prol do nosso irmão, vamos ter que mostrar também a forma como aceitamos as determinações do Pai. A forma como passamos pelas fases da vida mais difíceis que nos foram colocadas pelo Pai para que pudéssemos progredir. Bem-aventurados os aflitos, sim, mas principalmente aqueles que conseguem passar pelas aflições com fé, com a certeza de que o Pai está ao nosso lado. A felicidade não é desse mundo. Já escutamos isso tantas vezes, né? Eu costumo falar isso também. A felicidade é uma coisa tão subjetiva, né? Alguém aqui tem ideia do que é felicidade? Eu sei que um dia eu serei feliz. Não nessa encarnação, mas um dia serei feliz. Fui criado para isso. O Pai me criou para que eu fosse feliz. Para que eu passasse por tudo isso e um dia pudesse ser realmente feliz. Né? Cardeal Morlot nos disse o seguinte: todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. No mundo que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, não podíamos encontrar coisa diferente. Não podíamos chegar, por exemplo, numa estação de esqui e querer encontrar uma praia ensolarada. O mundo que nós vivemos, o nosso planeta, ainda é um planeta de provas e expiações. Está caminhando para um mundo de regeneração, mas ainda é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para isso.
Estamos numa escola primária. Estamos aqui para aprendermos a ficar sentados durante as aulas, para aprendermos que a professora fala e nós devemos escutar. Estamos aqui para aprendermos a ser cidadãos, a ser pessoas ou espíritos dignos de um dia irmos para uma escola com uma graduação maior. É nossa responsabilidade, o nosso progresso, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos e também o nosso planeta a passar dessa etapa de provas e expiações para uma etapa onde o mal seja menos presente e a felicidade se torne uma coisa mais intensa. Hoje vivemos momentos de felicidade, né? E a felicidade não está somente na presença de provas, na presença de dificuldades. Sabemos que quando a gente fala, né, em dificuldades, em aflições, nós pegamos geralmente um grupo de pessoas menos favorecidas e outro grupo mais favorecido. Ora, dentro das classes sociais mais elevadas, há tanta infelicidade, ou talvez mais infelicidade, do que nas classes menos favorecidas. É muito comum dizermos assim, quando olhamos para uma comunidade mais carente, que, coitados, tão sofredores, né? Dentro dessas comunidades há pessoas extremamente felizes. E dentro da alta sociedade há pessoas extremamente infelizes. A felicidade não está naquilo que a gente tem. A felicidade está naquilo que a gente é. Está na forma como lidamos com as aflições. Ser feliz é ser capaz de compreender as aflições. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, talvez seja esse o sofrimento que nós mais tememos. Pelo menos aqueles que têm a felicidade de ter um filho, né? O medo de perder um filho é uma coisa que abala todos nós. Mas Samson, ou Samson, acho que era Samson, ele diz o seguinte: a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Como assim? Como você entender que uma morte prematura é uma coisa boa, né? Vamos entender que nós já acreditamos que a vida não acaba com o desencarne. Na verdade, quando o corpo fica inerte, quando o espírito se liberta do corpo, isso para ele é um benefício. Se ele pôde, num breve espaço de tempo, ou num espaço de tempo não tão grande, cumprir as suas tarefas nessa vida, nesse planeta, isso é uma bênção. Se esse planeta é um planeta de provas e expiações, quanto mais tempo ficamos nele, mais sofremos. É bem verdade que mais aprendemos, né? Mas aquele que já passou a sua etapa de aprendizado e vai embora, isso para ele é um benefício. Isso não acontece sem o consentimento de Deus. Então, é muito difícil para nós acertarmos uma perda, não só prematura, né? A perda dos pais aqui, né? Eu já perdi o meu pai, acredito que muitos aqui já devam ter perdido os pais, né? É um sofrimento muito grande. Porém, o sofrimento, ele pode ser uma revolta pela perda ou simplesmente uma saudade. Eu, graças a Deus, tenho muita saudade do meu pai, mas nunca fui capaz de lamentar a sua ida, porque ele foi quando tinha que ir. Ninguém vai antes da hora.
Não adianta você chegar com sua passagem comprada para daqui a um mês lá no balcão e dizer assim, eu quero embarcar. Não vai embarcar. Você só vai embarcar quando chegar a sua hora. Não tem como ser diferente. Eu tenho uma historinha para contar, né? Uma coisa que me toca muito. Geralmente eu me emociono quando conto essa história, né? A história é de um rabino, talvez alguns já conheçam, né? Que tinha 2 filhos. Ele, a esposa e os filhos tinham uma vida muito organizada, muito amorosa, uma família muito feliz, né? E o rabino frequentemente fazia viagens e ficava algum tempo fora de casa. Numa dessas viagens, né, um acidente veio a tirar a vida dos seus 2 filhos. Quando ele voltou de viagem, ao chegar, encontrou a esposa, e a primeira coisa que ele fez foi perguntar à esposa, onde estão nossos filhos? Quero vê-los. Mas a esposa, em vez de contar ao rabino o que tinha acontecido, preferiu indagar a ele sobre um questionamento que ela tinha. E ela perguntou a ele, meu bem, eu estou com um problema para resolver e não sei o que fazer. Um amigo muito querido me emprestou umas joias lindas, maravilhosas, joias que eu gostei muito de tê-las comigo. E ele agora me pediu de volta. E eu não gostaria de devolvê-las. O rabino, com sabedoria e bondade, virou para ela e disse, meu bem, se essas joias não são suas, devolva. Pois bem, meu amor, essas joias são nossos filhos. E o nosso pai os pediu de volta. Gente, nossos filhos não são nossos. Nossos amigos não são nossos. Todos nós somos criaturas de Deus. Quando Ele pedir de volta esses espíritos, precisamos devolver. E devolver com boa vontade. Não lamentando a perda, mas ficando feliz pelo tempo que eles estiveram conosco. Pelos momentos de felicidade que eles puderam trazer para nós. Outra frase que a gente escuta muito, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Só morre gente boa. Gente ruim não morre. Né? Essa frase é típica, né? Só morre gente boa, gente ruim não morre. Né? Olha só. Acabamos de falar nisso. A libertação do corpo físico, na maioria das vezes, é uma bênção. Uma bênção que os homens bons merecem. Os homens que não são bons, que cometem maldades, muitas vezes é dado a eles a oportunidade de ficar aqui mais tempo para ver se eles conseguem aprender alguma coisa. Né? Já que você ainda não aprendeu, então vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ver se você consegue voltar ao rumo, né, que você tinha traçado quando chegou aqui. Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que prendem ao corpo. Isso é liberdade. Enquanto estamos encarnados, estamos presos. A nossa liberdade vem justamente quando desencarnamos. É difícil para nós, né, encarnados, entender isso com clareza. Né? Todos nós sabemos que a vida espiritual nos espera, mas ninguém quer ir, eu não estou com pressa. Né? Minha passagem, se quiser adiar um pouquinho, pode adiar, não tem problema. Vou mês que vem, outro mês, não tem problema. Eu não tenho pressa. Tá? Se tiver alguém querendo na minha frente, pode ir, eu dou lugar, tá? Não tem problema. Né? Nenhum de nós quer ir embora. Mas, na verdade, né, se não queremos ir embora é porque sabemos que ainda temos alguma coisa para fazer aqui. Né? Não fizemos tudo o que deveríamos ter feito. Né? Provas voluntárias. Uma coisa interessante, né? O homem acha, quando ele toma consciência de que o sofrimento é uma coisa necessária, então ele fala assim, não, então eu vou sofrer. Tá? Eu vou sofrer muito, quanto mais eu sofrer, melhor. Tá? Eu tenho que sofrer, porque sofrendo eu me purifico e quando eu chegar lá na espiritualidade eu vou estar totalmente quite das minhas dívidas. A gente tem uma instrução muito importante, né? Contentai-vos, fiquem contentes, não queiram mais do que isso, né? Com as provas que Deus vos manda. Não lhes aumentei o volume. Já de si por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixume e com fé. Eis tudo que de vós exige Ele,
Deus, né, nosso Pai. Ele não quer que a gente aumente as nossas provas, não, só quer que a gente cumpra o que Ele está passando. Aceite as nossas privações, aceite as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, com fé. É isso que Ele pede. Ele não quer que você aumente isso, não. Ele não precisa que você sofra mais, não. Só isso está bom. Foi para isso que você se programou quando veio para cá. Não para mais do que isso. Esse capítulo, ele traz duas questões muito polêmicas, né? A gente viu que Deus nos dá tarefas, nos dá provas, nos dá atribulações nessa vida e que a gente tem que passar por elas. E aí a pergunta: dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Será que eu tenho o direito, a pergunta é essa, né? Será que eu tenho o direito de terminar com o sofrimento do meu próximo? Se ele veio para sofrer e esse sofrimento faz parte da melhora dele? Olha como somos bestas, né? Posso eu terminar o sofrimento de alguém sem que Deus permita? Será que eu sou capaz de fazer alguma coisa, mesmo que Deus não queira? É muita presunção da nossa parte, né? Se temos a oportunidade de minimizar o sofrimento do nosso irmão, e o fazemos, é porque fomos preparados para isso. Estamos aqui com essa função. Essa interrupção do sofrimento provocado por um irmão vai gerar no nosso irmão um sentimento de gratidão, vai gerar nele um sentimento que talvez ele não tivesse antes. Temos sim que tentar minimizar e, se possível, terminar com o sofrimento do nosso irmão. Porque se não for para terminar o sofrimento dele, se Deus assim não o quiser, não será feito. É muita presunção nossa achar que faríamos isso acima da vontade do Pai, né? Muita presunção. E uma outra coisa muito polêmica é que será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? A nossa famosa eutanásia, né? Praticamente, né? É uma questão polêmica, é difícil, né? Ainda mais que a gente sabe que hoje em dia as pessoas são mantidas vivas por aparelhos, né? Naturalmente não estariam vivas. Gente, os aparelhos que a mantêm viva existiriam sem o consentimento de Deus? Será que Deus foi vencido com os aparelhos? Ou seja, ele queria que a pessoa tivesse morrido, mas como tem aparelhos, a pessoa não morreu. Se existem os aparelhos para que ela esteja viva ainda, assim é a vontade do Pai. Não temos o direito de interromper. Não temos. Num segundo, num instante, que um instante é menor do que um segundo, né? Eu sou professor de física, eu digo para meus alunos, né? Um instante. O que é um instante? É pequenininho? Não, é menos do que isso. E viu agora quanto é? Não, é menos do que isso. Um instante é menos do que menos, tá? Imagina uma coisa menor, é menos do que isso. Um instante é menos tempo do que isso. Mesmo que ele só tivesse esse instante, e que nesse instante ele fosse capaz de se arrepender de alguma coisa, porque o corpo está inconsciente, mas o espírito não. Se nesse tempo alguém presente ou alguma coisa faz com que o espírito se arrependa antes de desencarnar, esse é um benefício que ele vai ter na espiritualidade. E nós não temos o direito de privá-lo disso. Não temos. Tá? Não temos esse direito. Né? É muito importante que entendamos que, se o fizermos, também não estamos fazendo contra a vontade de Deus, porque temos o livre-arbítrio, mas vamos assumir essa responsabilidade. Vamos responder por isso alguma hora. Eu trouxe para finalizar a nossa conversa de hoje uma cena. Vocês lembram dessa cena? Da Olimpíada de 1968? Essa moça, ela estava correndo a maratona. 86, desculpa, eu inverti a ordem, né? 86, desculpem, tá? Ela estava completando a maratona. Ela não estava disputando o primeiro lugar, não ia ganhar medalha, não ia bater recorde, não ia fazer nada, ela não ia ter nenhum prêmio por completar a maratona. O estado de exaustão dela era alguma coisa incomensurável.
Ela podia ter parado a hora que ela quisesse. Mas ela entendeu que aquele sofrimento fazia parte da tarefa dela. Se ela tinha se proposto a completar a maratona, mesmo com todo aquele sofrimento, ela iria continuar. Ela não ia chamar os médicos para ajudá-la. Ela não ia chamar ninguém para interromper a prova para ela descansar um pouco e continuar, não. Ela simplesmente fez o que ela tinha se proposto. E é isso, gente, que a gente precisa entender. Nós viemos para essa vida e nos propusemos a passar por tudo isso que estamos passando. É bem verdade que algumas coisas a mais, porque nós contabilizamos no nosso caminho errado, nos desvios de caminho ao longo do nosso trajeto. Mas o sofrimento nada mais é do que a forma que temos para valorizar o nosso progresso. Né? E eu vou dizer mais uma coisa. Eu entendo que ela não pediu ajuda a ninguém. Vocês sabem por quê? Porque com certeza o Cristo estava do lado dela. Esse exemplo ficou para nós, não foi à toa. Né? Com certeza ela estava amparada pelo Cristo. Tá? Mesmo sem de repente acreditar nele. Porque o Cristo não pede que acreditemos nele como condição para ele nos atender. Tá? Que a paz dele esteja conosco. Eu espero que a nossa conversa tenha sido útil. Tá? Uma boa noite a todos. Então, vamos agradecer o Sérgio, né? O Sérgio é um dos diretores da nossa casa. Nós temos aqui um sistema de colegiado e o Sérgio faz parte do serviço de administração, né, Sérgio? Muito obrigado, viu? Olha, agora a gente faz uma prece, aí os médios vão para a sala de passes, depois, ao voltar do passe, quem tiver algum problema, não puder esperar, já pode ir direto. Quem quiser, retorna aqui para a sala que nós faremos mais uma prece, tá bom? Então, nós ouvimos muito, né, desde a leitura inicial hoje, nós ouvimos muito a palavra lamentações, né, queixumes, né? E eu vou fazer um convite para vocês. Uma das maneiras que nos alivia bastante, né, das aflições, dos sofrimentos, é a prece, né? E não é à toa que nós temos ali no final da nossa sala umas cestinhas onde as pessoas colocam os nomes, né, das pessoas que elas querem ajudar, tanto os desencarnados como os desencarnados. E nós sabemos também que uma outra coisa que nos faz muito bem é praticar a caridade. Então eu vou convidar todo mundo para praticar essa caridade, porque também sabemos, né, que juntos seremos muito mais fortes, né, do que um só. Então vamos agora, nesse momento, unir os nossos corações, os nossos pensamentos, né, enviando as nossas melhores vibrações, né, para as pessoas que têm os nomes ali, para as pessoas que estão em nossa mente, né? Vamos juntos, então, fazer essa oração? Então, vamos agora, todo mundo, né, buscar uma postura que se coloque bem tranquilo, tirar da nossa mente a figura mais bonita que tiver de Jesus, né? E junto com essa imagem de Jesus, junto com Maria, Mãe Santíssima, com todos esses nossos amigos espirituais, vamos pedir que Ele abençoe, que derrame sobre cada nome daquele dali da sexta, tanto encarnado como desencarnados, pelos nossos amores, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos desafetos, pelas pessoas que se encontram pelas ruas porque não têm lar, pelas pessoas que encontram-se nos abrigos, nas penitenciárias, nos hospitais. Enfim, Senhor, que cada um de seus filhos, nesse momento, possa receber de Ti todo o amparo,
toda a força, toda a fé, toda a esperança necessária para passar por esse momento difícil, esse momento de doença, de desemprego, de desamparo. Que cada um de nós, Senhor, possa receber de Ti um refrigério, uma esperança de dias melhores, e que a Sua paz e o Seu amor permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, neste momento nós nos unimos para conversar com Deus, esse Paizinho amado, essa Mãe sublime que nos dá essa oportunidade de reencarnar a fim de evoluir um pouco mais. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em todos os dias de nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos acolher, por nos fortalecer e por indicar o caminho. Obrigada, Jesus, pela força nos maus momentos, pela alegria nos bons momentos. Rogamos também, Senhor, pelos irmãos em humanidade, por todos aqueles que neste momento precisam de Ti. Queremos pedir pelo nosso país, para que a paz habite o coração dos homens e que as coisas possam ter a melhor solução possível. Que nós possamos, Senhor, confiar sempre e visualizar sempre à nossa frente o sol que clareia, a luz que vem do Teu amor. Obrigada, Jesus. Permaneça conosco por toda esta semana. Que assim seja. Nova luz vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo.